No vídeo de hoje, pessoal, a gente vai estar mostrando para vocês como vocês podem estar jogando jogos de Xbox na sua televisão LG sem ter ali o console físico, como o Xbox Series X ou Series S, por exemplo. E nesse momento, por exemplo, a gente está jogando o jogo Forza e a gente não tem nenhum console conectado aqui na nossa televisão LG. E o melhor de tudo, pessoal, é que é extremamente fácil fazer isso. A gente vai mostrar para vocês como fazer e ao mesmo tempo a gente também vai comentar para vocês como é que está a qualidade dos gráficos, como é que está aqui a qualidade do input lag, a taxa de quadros por segundo, tudo no vídeo de hoje. Primeiramente, pessoal, acho que é bom deixar claro que no momento em que a gente está gravando esse vídeo, apenas as televisões da Samsung, que lançaram aí no ano de 2022, receberam ali uma atualização, suporte oficial ao aplicativo do Xbox, que permite ali jogar jogos de Xbox sem ter a necessidade de ter o console ali conectado na televisão. Entretanto, pessoal, apesar das televisões da LG ainda não terem recebido esse suporte oficial, é bom lembrar que também é possível a gente entrar, por exemplo, em um navegador normal e através do navegador jogar aí os jogos de Xbox, e é exatamente isso que a gente fez aqui, pessoal. A gente entrou no navegador da televisão e pelo navegador da televisão a gente está conseguindo jogar aqui os jogos de Xbox e, como eu falei, a gente vai mostrar como fazer aqui no vídeo de hoje. Então, pessoal, agora eu saí do jogo para mostrar para vocês o passo a passo de como tá se conectando ali para estar jogando jogos de Xbox sem ter o Xbox, e ao mesmo tempo também vou mostrar para vocês como fazer para conectar o controle aqui na televisão. No caso, a gente vai usar um controle de PlayStation 5, mas poderia ser um controle de Xbox ou de PlayStation 4 também. Então vamos lá, lembrando que eu estou usando aqui a televisão OLED C1 da LG. Se vocês estiverem usando uma televisão, por exemplo, do ano passado, do ano retrasado, talvez o design aqui do sistema seja um pouco diferente, mas é só seguir basicamente o mesmo passo a passo que deve funcionar também. Primeira coisa, vamos vir aqui em navegador, esperar carregar. Eu até já poderia clicar aqui que já está salvo, mas vamos fingir que é a primeira vez que eu estou mexendo aqui. Vamos ver o que eu tenho que escrever aqui, ó. É bem simples, pessoal. Vamos escrever aqui Xbox, Xbox Cloud, só isso, e automaticamente, acho que eu pulei uma letra, peraí, vamos ver aqui, e agora vamos colocar o Enter aqui, e pronto, galera, já carregou. Agora a única coisa que eu tenho que fazer é clicar aqui no primeiro link e automaticamente agora já vai entrar aqui no site do Xbox. E enquanto carrega, pessoal, lembrando que se vocês são novos aqui no canal e estão procurando uma televisão para comprar e querem aí um bom desconto, uma super dica para vocês agora, aqui embaixo no campo da descrição vai estar o link oficial do nosso grupo do WhatsApp e do Telegram. É de graça para entrar e diariamente lá a gente coloca promoções de vários produtos, especialmente de televisão. Sempre que tem de fato uma boa oferta em uma loja confiável, a gente sempre avisa para vocês e é de graça para entrar no grupo. Então, se vocês estão procurando uma televisão ou mesmo outros produtos, vale bastante a pena entrar. O link vai estar aqui embaixo no campo da descrição. Então, pessoal, o site aqui já carregou. Vamos clicar em entrar aqui. No caso, como a gente já tinha se logado anteriormente, já vai se logar automaticamente. Quando for a sua primeira vez, aí tu vai ter que colocar ali o e-mail, a senha bonitinho, mas no nosso caso eu acredito que já vai direto. E enquanto carrega novamente aqui, pessoal, lembrando, aproveitem aí para dar um gostei aqui embaixo para estar apoiando a gente. Lembrando que essa televisão, como a maioria das televisões que a gente compra aqui no canal, a gente compra com o nosso próprio dinheiro para trazer esse tipo de vídeo para vocês. Então o apoio de vocês é extremamente importante. Enquanto carrega, eu acho que já é tempinho suficiente para vocês darem like aqui embaixo. Esse primeiro carregamento de fato pode demorar um pouco mais, tá? Mas, bem, foi rápido até. Vamos lá, já carregou. Agora um detalhe, ó. Se a gente olhar aqui para o canto, ó, vai ver que tem um controle com um símbolo de exclamação. Quer dizer que a televisão, no caso aqui o site, não reconheceu nenhum controle. A gente precisa do controle para jogar. Então vamos mostrar agora como fazer para conectar um controle. Aqui com o controle da televisão, vamos chamar aqui o menu, todas as configurações. Vamos vir em geral, dispositivos, dispositivos externos, conectar controle Bluetooth. E agora eu preciso fazer o pareamento. No caso do controle aqui do PlayStation 5, tenho que segurar esse botão e esse botão ao mesmo tempo. Então vamos lá, segurar esses dois botões ao mesmo tempo. Tenho que esperar piscar. Agora que está piscando, ó, já detectou um controle. Vou vir aqui, clicar aqui. Vamos ver se vai dar tudo certo. E pronto, galera. A televisão agora detectou o controle. Então, deixa eu voltar aqui.
Agora, se eu der um clique aqui, pessoal, ó, automaticamente já sumiu a exclamação, porque o site já reconheceu agora que eu estou usando aqui um controle. Agora que a gente já está com o controle conectado, pessoal, ó, percebam que eu já consigo controlar aqui o site diretamente pelo controle. Às vezes aqui dá um bug que não funciona o controle nessa telinha principal, mas daí não tem problema porque vocês podem estar utilizando o controle aqui da própria televisão. Mas vamos clicar aqui em algum jogo, como por exemplo esse daqui, é um jogo bem legal, pelo menos eu gosto bastante. Já cliquei, vamos ver quanto tempo demora para carregar. Daí enquanto eu jogo esse jogo eu comento ali com vocês o que eu estou achando dos gráficos. Será que está melhor que a televisão da Samsung que tem lá o aplicativo oficial ou será que não? Então vamos lá, eu não quero fazer um corte nessa parte porque eu queria mostrar para vocês realmente o tempo de carregamento e como vocês viram foi um tempo de carregamento bem rápido inclusive, mas lembrando que isso pode variar de jogo a jogo. Então estamos no jogo, vamos dar um X aqui para entrar. Vamos ver, esse aqui é um jogo de corrida. Mas antes de continuar, galera, uma dica bem importante agora. Com o controle remoto é importante que vocês façam o seguinte, ó. Aqui no cantinho, vamos ver se eu consigo mirar certo, tem uma barrinha. Vai nessa barrinha, agora clica nesses 3 pontinhos e vem nessa opção aqui, ó. Entrar em tela inteira. É importante que vocês façam isso, porque se vocês não fizerem isso, a televisão depois de uns 2 minutos vai entrar no modo descanso e a tela inteira vai ficar preta, porque ela vai achar que não tem ninguém mexendo nela. E então é importante que vocês façam isso, tá? Porque em vários momentos aqui durante nossos testes, quando a gente não fez isso, a tela simplesmente apagava e quando eu mexia no controle para a tela acender, daí o site já voltava bugado e eu tinha que ligar e desligar a televisão, enfim. Só fazer isso que eu fiz, pelo menos depois de botar em tela inteira, não ocorreu mais problemas, mas enfim. Então pessoal, estamos aqui já com a gameplay do jogo, vocês vão poder conhecer um pouco aqui do jogo caso não conheçam, e ao mesmo tempo eu vou comentar um pouco aqui o que eu tô achando dos gráficos, tá legal, não tá legal, então vamos lá. No vídeo com a televisão da Samsung, que já tem o aplicativo oficial, eu tinha comentado naquele vídeo lá que a qualidade visual era bem semelhante a assistir um vídeo Full HD no YouTube, às vezes até parecia um pouco inferior a depender do jogo, talvez por conta da oscilação da internet. Mas como é que tá os gráficos aqui na televisão da Samsung que não tem, televisão da LG, desculpa, né? Como é que tá aqui na televisão da LG que ainda não tem um aplicativo oficial e no caso a gente está jogando aqui diretamente pelo navegador. E em relação à qualidade gráfica, eu diria para vocês que está inferior à televisão da Samsung, tá? Vendo aqui no ao vivo, eu diria que é muito semelhante a estar assistindo um vídeo em 480p no YouTube. Às vezes, a depender do jogo, até parece um pouco melhor, um vídeo em 720p, dependendo do jogo e talvez dependendo da internet. Então, de forma geral, eu diria que em relação à qualidade visual é isso. Parece um vídeo em 480p no YouTube ou em 720p, a depender do jogo que eu estou jogando, ou então dependendo da qualidade da internet. Então fica mais ou menos nesse sentido. E eu sei que falando assim, né, pô, 480p, 720p, pode ser meio desanimador e de fato se você está acostumado a jogar em um console, especialmente console já de nova geração, ou jogar no computador, tu vai sentir meio que o baque aqui em relação à qualidade visual, porque cai bastante se comparado a um videogame físico ou tá jogando no computador. De qualquer forma, para alguém que não tem nenhum console ou não tem um computador bom o suficiente para estar jogando jogos aí como esse daqui, por exemplo, é sim perfeitamente jogável, tá? Eu também quero mencionar que eu estou falando essa questão do 480p, 720p, também levando em consideração que eu estou basicamente colado aqui na televisão. Se eu ficar um pouco mais afastado, obviamente que a minha percepção visual possivelmente já vai dar uma melhorada legal. De qualquer forma, sim, se você está acostumado a jogar no console ou no computador e for jogar via navegador, apesar de ser uma qualidade que sim, dá tranquilamente para jogar, você vai perceber sim que a qualidade não está rodando ali em Full HD, por exemplo. E eu quero mencionar que o que eu estou falando aqui é em relação à minha percepção visual, tá, pessoal? Não é em relação à resolução nativa que o aplicativo está rodando, porque até onde eu sei, nativamente o aplicativo consegue sim rodar a 1080p. No caso, nem é o aplicativo que a gente está direto pelo navegador. Mas até onde eu sei, o aplicativo, ou mesmo no navegador, ele consegue atingir a resolução Full HD. Mas de qualquer forma, o que eu estou falando aqui é a percepção visual. Em relação à percepção visual, é isso que
está ali entre 480p e 720p, mas enfim, agora eu vou trocar de jogo e daí no próximo jogo eu comento um pouco com vocês o que eu tô achando aí do input lag. Então pessoal, trocamos de jogo, agora a gente está jogando aqui o jogo Halo Infinite, também um jogo aí de Xbox, e agora eu quero comentar um pouco aqui sobre a questão do input lag, lembrando que o input lag é o tempo que a televisão demora para responder aos nossos comandos. Em relação ao input lag, novamente, se a gente fosse fazer uma comparação diretamente com a televisão da Samsung, que já tem o aplicativo oficial, a sensação inicial que eu tenho é que na televisão da Samsung me pareceu um pouco melhor a questão do input lag, tá? Pelo menos essa foi a sensação inicial que eu tive. Se vocês quiserem, a gente até pode fazer um comparativo lado a lado para ter certeza dessas questões, mas a sensação que eu tive é essa, tá? E eu não sei se vocês estão percebendo, mas de vez em quando tá dando alguns engasgos na imagem, isso por conta provavelmente da internet, tá? Até porque quando eu estava testando anteriormente, não sei se vocês estavam vendo os engasgos ou não, enfim, quando eu estava testando anteriormente, a imagem estava rodando de forma bem lisa na maior parte do tempo, de forma bem fluida, só que agora vendo aqui no ao vivo eu estou percebendo que está dando alguns engasgos, provavelmente por conta de questão da oscilação da internet. De qualquer forma, sobre o input lag, dá para jogar? Sim, dá para jogar tranquilamente, especialmente um jogo modo campanha, algum jogo assim mais casual. Para um jogo multiplayer, talvez eu acho que já fica um pouco mais complicado. De qualquer forma, não é nada de terrível e horrível. Da mesma forma que eu falei lá no vídeo da televisão da Samsung, já testei projetores, por exemplo, que tem um input lag pior. Eu sei que pelo YouTube fica um pouco complicado de vocês terem essa noção do input lag, mas de qualquer forma a gente pode mostrar algumas imagens para vocês para ficar de forma mais clara. Resumindo, em relação ao input lag, dá para jogar tranquilamente, com exceção, eu diria, aí de jogos multiplayer. Se você é um jogador mais competitivo, talvez você perceba com mais facilidade aí a questão do input lag, mas enfim. Agora eu vou trocar de jogo, daí no terceiro jogo eu comento um pouco sobre a fluidez da imagem e também sobre a taxa de quadros por segundo. Será que pelo navegador também roda 60 quadros por segundo aqui na televisão da LG? Sim ou será que não? Então pessoal, voltamos, colocamos aqui novamente no jogo Forza e agora a gente vai comentar um pouco sobre a questão da taxa de quadros por segundo. Será que está rodando a 60 quadros por segundo ou será que não? Então pessoal, já testei aqui jogos que rodam a 30 e a 60 quadros por segundo e posso confirmar para vocês que sim, pessoal. Dá para sentir que um jogo que está rodando a 60 quadros por segundo está rodando de forma mais fluida e que um jogo que roda 30 está rodando menos fluido, ou seja, está sim funcionando a 60 quadros por segundo, o que é uma ótima notícia porque dessa forma a televisão, mesmo pelo navegador, consegue entregar para a gente uma imagem bem fluida em termos de taxa de quadros por segundo, o que com certeza é um ponto bem legal aqui para a televisão. De qualquer forma, se fosse para fazer um resumo geral, e já aqui aproveitando para comparar novamente com a televisão da Samsung, que tem suporte oficial a um aplicativo, eu diria o seguinte: a televisão da Samsung, pelo menos no momento atual, em termos de qualidade de imagem, me pareceu ser superior, tanto na questão da definição da imagem, quanto nas cores. Eu também achei que a televisão da Samsung me pareceu ser melhor. Na questão do input lag, também tive a sensação que na televisão da Samsung foi um pouco melhor. Na questão da taxa de quadros por segundo não vi diferença, as duas televisões conseguiram ali reconhecer bem um jogo a 30 e um jogo a 60 quadros por segundo. E em questão de engasgada que às vezes dá por conta da questão da internet, eu não sei dizer necessariamente se teve alguma televisão que foi melhor uma em relação à outra, tá? Aqui agora, durante os testes que eu estou fazendo agora junto com vocês devem ter percebido, ó, tá dando alguns engasgos na imagem, mas antes, quando eu estava fazendo os testes anteriormente, estava rodando lisinho na maior parte do tempo. Não sei se por agora, se é um horário mais de noite, tem mais gente utilizando, isso possa influenciar de alguma forma. Mas na questão dessas oscilações que às vezes dá alguns engasgos, ó, que deu de novo, por conta da internet, eu não sei dizer necessariamente se a televisão da LG é pior ou não. Eu acredito que isso vai muito da questão da internet, de oscilação, porque anteriormente estava funcionando muito melhor do que está funcionando agora, por exemplo. De qualquer forma, a gente espera que nas próximas semanas ou próximos meses, enfim, a Microsoft faça um aplicativo oficial para rodar bonitinho aqui na televisão da LG, porque dessa forma, né, com o aplicativo rodando nativamente, a gente espera que algumas questões como a definição,
as cores, questões de input lag, por exemplo, sejam melhorados para ficar ali com uma qualidade ainda melhor, obviamente. De forma geral, se você é uma pessoa que já joga jogos em console ou no computador, provavelmente quando tu ligar aqui pela primeira vez, pode ser que você fique um pouco desanimado, porque realmente fica consideravelmente abaixo de um console ou de um computador. De qualquer forma, se você não tem um console para jogar, não tem um computador, acho sim que vale a pena, tá? Até porque quando eu estava testando anteriormente, quando a imagem estava rodando de forma bem fluida, sem dar uns engasgos que está dando agora durante os testes, estava bem legal de jogar até, especialmente se eu ficava mais afastado da televisão. Mas enfim, pessoal, agora eu quero saber a opinião de vocês, o que vocês acharam do vídeo, gostaram, não gostaram? Vocês também já testaram aqui o aplicativo do Xbox rodando no navegador da televisão de vocês? Se sim, coloca aqui embaixo como é que está a sua experiência, se vocês concordam, discordam em relação às impressões que eu tô tendo aqui, e fiquem à vontade aqui embaixo no campo de comentários então para comentar o que vocês quiserem. E se vocês quiserem, a gente também pode fazer esse tipo de teste em outras televisões de outras marcas para ver como é que roda em outras televisões. E também fica aqui, né, o puxão de orelha de certa forma aí para a Microsoft, que lançou lá primeiramente para a Samsung. Possivelmente lá eles fizeram algum tipo de parceria. Eu imagino que a Samsung deva ter pago alguma coisa para a Microsoft para eles terem primeiro isso na televisão da Samsung. Enfim, vamos esperar que o mais rápido possível eles também lancem um aplicativo oficial para rodar aqui também nas televisões da LG, porque dessa forma eu acredito que a experiência vai ser ainda melhor. De qualquer forma, contamos aí com o apoio de vocês, pessoal, dando gostei no vídeo, e lembrando que mais uma vez aqui embaixo no campo de comentários, no campo da descrição, vai estar o link oficial do nosso grupo do WhatsApp e do Telegram, onde diariamente a gente coloca lá promoções de vários produtos, especialmente de TVs, e é de graça para entrar. Então, de forma geral é isso, esperamos que tenham gostado do vídeo. Valeu, falou e até a próxima!